Bom, pessoal, agora nós vamos para a aula de história, tá? Para a aula de história, nós vamos pegar o nosso livro de história, abrir na página 51. Por que ficou faltando essa atividade aqui para responder? Questão 6. No capítulo 7 desta unidade, você conheceu o significado da palavra bárbaro. Relembre com seu professor o significado dessa palavra e escolha imagens de povos bárbaros diferentes dos que aparecem na página 44. Procure essas imagens em materiais orientados pelo seu professor. Depois colhe-os nesta página, identificando cada povo. Nesse caso aqui, gente, lá na última página do bloco de atividade de vocês, tem essas imagens aqui, ó, tá? Elas são de alguns povos que nós falamos lá também no livro, tá? Mas eu achei interessante mostrar para vocês. Vocês vão recortar elas, igual a tia fez, ó, pra colar nessa página aqui, ó. Vocês vão colar aqui. Essa aqui, gente, é a conversão de Clovis, o rei dos francos. Os francos, gente, eram um dos povos bárbaros, tá? Ele foi muito famoso. Esse aqui foi o primeiro rei bárbaro, tá? Que governou Roma, tá? E aqui nessa imagem, ele tá dizendo que é uma pintura, né? Que diz que mostra a conversão de Clovis, que é o rei dos francos, ó, que também foi um dos reis de Roma, tá? O primeiro rei bárbaro que Roma teve. Os bárbaros são pessoas que vieram, né, de outros lugares, né, fugindo dos hunos, fugindo dessa pessoinha aqui, ó, do Átila, rei dos hunos, que era que comandava o exército dos hunos, tá? Eles vieram, né, pedindo abrigo, né, para o Império Romano. E aí, porém, eles não aceitaram, e aí eles foram habitando ao redor lá de Roma. E logo depois, como os romanos viram que eles eram povos que gostavam muito de luta, de guerras, lutavam muito bem, eram, né, grosseirões, aí eles fizeram um acordo com eles para poder fazer a guarda dos limites de Roma, tá? Em troca disso, eles teriam todos os privilégios dos romanos, tá? Mas esse moço aqui, ele não nasceu em Roma, não. Vamos lá, então. Aí vocês vão colar aqui, ó. Aqui é um guerreiro franco. E aqui é o Átila, né? Que é o rei dos hunos, né? Daqueles povos muito bravos, que muita gente fugia deles. Eu mesmo, se fosse dessa época, fugia até umas horas deles. Porque eles eram muito maus. Muito, muito maus mesmo. E aí vocês vão colar assim, ó. Tá bom? Façam a colagem. A tia não vai colar aqui porque o livro, né, não pode colar. Vamos então agora para essa página, capítulo 8, o tempo passa e as coisas mudam. Aqui vocês estão vendo o modelo de um castelo, né? Vamos entrar na era dos castelos, na Idade Média. Ao olhar esta imagem, é possível que você se sinta transportado para uma época em que cavaleiros com armaduras reluzentes empunhavam espadas e combatiam inimigos ferozes. Esse tempo que captura a nossa imaginação realmente existiu e é chamado Idade Média. Ele começou logo após o fim do Império Romano. Com o fim do Império, as cidades como Roma se tornaram perigosas por causa da ação de bandidos. Por essa razão, cada vez mais pessoas foram viver no campo, protegidas em propriedades com muros. O tempo foi passando e essas propriedades se tornaram verdadeiras fortalezas, construídas com grossas paredes de pedra e torres de vigia, que é a torre, ó. Você pode imaginar que construções são essas? Sim, estamos falando dos castelos. O castelo que você vê nessa imagem, apesar de ter sido construído no Brasil e em uma época bem posterior, é inspirado nesse tempo passado. Esse castelo aqui, gente, ele é o Instituto Ricardo Bernardo, onde está situado o Museu Castelo São João, em Recife, Pernambuco. Lá, se vocês forem lá em Recife, lá vocês vão ver esse castelinho aqui. Claro que os castelos dessa época da Idade Média, eles eram bem maiores, né? As suas muralhas eram bem mais altas para proteger, tá? Os moradores do castelo. Nesses castelos grandes, poderiam abrigar muitas centenas de pessoas, tá, gente? Os castelos no Brasil, castelos não são construções muito fáceis de encontrar, mas elas existem. Na cidade do Recife, há um castelo fascinante, que é a sede do Museu do Castelo São João.
Nele há diversos itens antigos, especialmente armaduras e espadas medievais. Que tal acompanhar a história do menino Marcos, que visitou esse museu? Na companhia de sua mãe, Marcos avistou o castelo de longe e ficou impressionado com a sua beleza. Ao entrar, ele se encantou com tudo o que estava ao seu redor. Marcos se sentiu na Idade Média. O que mais chamou sua atenção foi um conjunto de armaduras prateadas. Ele logo se imaginou vestindo uma delas. Que armaduras eram aquelas? Quem as teria usado? Aqui são as armaduras. Olha que linda que elas são. Marcos descobriu que elas eram chamadas armaduras maximilianas, pois foram feitas para o imperador Maximiliano I, muitos anos atrás. Gente, esse rei, ele não era aqui do Brasil, tá? Essas armaduras datam de antes de nosso descobrimento do nosso país. Então, elas foram trazidas, tá, de outros países, provavelmente da Europa, para o acervo do museu, tá bom? Você já se imaginou vestindo uma armadura medieval? Desenhe aqui como você ficaria. Vocês vão imaginar vocês numa armadura medieval, que é uma armadura igual a essa aqui, ó, tá? Tentem desenhar do jeito de vocês, gente. Vocês não precisam fazer bonitinho, não. É do jeito de vocês, tá? Aí tá aqui dizendo, ó, conjunto de armaduras medievais do Museu Castelo São João, tá? Vamos lá, então, responder.